Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química e hoje estaremos trabalhando com gráficos de aquecimento. Eu quero colocar na tela para vocês esse diagrama. Observe esse diagrama que nós já estudamos. Aí nós temos os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, e as mudanças de estados físicos ou estados de agregação. Nós aprendemos que cada matéria ela pode alterar o seu estado físico, cada substância, e para cada mudança de estado físico nós temos um nome específico de cada processo, tá certo? Então, por exemplo, quando a substância sai do estado sólido para o estado líquido, esse processo é chamado fusão. Quando é o processo inverso, do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Quando a substância sai do estado líquido para o estado gasoso ou estado de vapor, nós chamamos de vaporização. E quando é o processo inverso, do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. Existem substâncias que saem diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar necessariamente pelo estado líquido. Então, esse processo, diretamente do estado sólido para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação. E quando é o processo inverso, do estado gasoso para o estado sólido, nós chamamos de sublimação também, ou podemos chamar de ressublimação, certo? Então aqui nesse diagrama nós temos as mudanças de estados físicos da matéria, certo? E para a matéria mudar de estado físico, necessariamente ela vai alterar a temperatura. Ou nós aquecemos a temperatura ou resfriamos a temperatura. E sobre aquecimento de uma substância, nós podemos aquecer qualquer substância e representar esse aquecimento em um gráfico. E é esse gráfico que eu vou agora apresentar para vocês. Eu vou aqui centralizar o gráfico para ficar bem visível. Então observe aí esse gráfico, está escrito aí gráfico de aquecimento. Eu já quero dizer que isso aqui se trata do aquecimento de uma substância pura, tá certo? E o nosso exemplo aqui é a substância água, tá certo? Então eu vou explicar para vocês primeiro a estrutura do gráfico e depois eu estarei explicando o funcionamento do gráfico. Então a estrutura é o seguinte: nós temos aqui nesse gráfico essa seta na vertical que representa temperatura. Está aqui o símbolo Celsius, graus Celsius, que é a escala que nós usaremos. Então todos esses valores aqui na vertical são valores de temperatura. E nós temos também essa seta na horizontal que representa o tempo. Está aqui o nome tempo. E esse tempo ele pode ser representado em segundos, em minutos, em horas, dias, etc. No nosso caso aqui, nós adotamos o tempo em minutos. Então aqui observe alguns valores de minutos, tá certo? E essa linha aqui na cor vermelha em forma de uma escada, aqui representa exatamente a substância que está sendo aquecida. Aqui é o processo pelo qual está passando a substância. Então aqui ela está mudando de estado físico e essa linha representa exatamente todo esse processo. Tá bom? Então deixa eu explicar para vocês aqui. O nosso exemplo aqui é água. Então nós vamos pegar a substância água no estado sólido, obviamente o gelo, e vamos aquecer esse gelo até ele chegar ao estado de vapor. Tá certo? Então observe que essa linha vermelha ela começou aqui. Está na direção do menos 10. Observe que os valores de temperatura, nós temos aqui o valor 0 grau. Valores abaixo de 0 são negativos e valores acima de 0 são positivos.
Então nós começamos aqui esse processo com a temperatura de 10 graus negativo, está aqui menos 10, tá certo? Então nós vamos agora começar a aquecer esse gelo. Então observe que essa linha aqui inclinada significa que a temperatura está aumentando. Então está aqui menos 10, menos 9. À medida que a gente vai subindo, a linha vai ficando inclinada, tá certo? E os valores de temperatura também vai aumentando. Então menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 e assim por diante. Então, à medida que o tempo vai passando em minutos, observe que a substância vai aquecendo, ó, a linha está inclinada. Então nós vamos aquecendo aqui o gelo. Quando chega aqui nesse ponto, nessa primeira quina aqui, certo? É o ponto de fusão. Observe aqui PF, ponto de fusão. Pode ter aqui também TE ou TF, temperatura de fusão. Então, ponto de fusão é a temperatura exata em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, é a temperatura que a substância começa a derreter. Então, no nosso exemplo aqui, o gelo, o ponto de fusão começa com 0 graus. Observe que o zero está na direção exatamente dessa linha, 0 graus. Então, a fusão começa aqui. Significa o quê? Que antes da fusão começar, o gelo não estava derretendo. Então, eu vou colocar aqui a letra S, que significa sólido. Ou seja, desde o início, quando nós começamos a aquecer o gelo, até o início da fusão, aqui havia apenas o gelo, a substância no estado sólido. Então, letra S significa sólido. Quando começa a fusão, o gelo começa agora a derreter. A fusão começa aqui e vai terminar aqui no final dessa linha. Então, aqui começa a fusão, o gelo começa a derreter. E aqui no final da linha termina a fusão. É o final da fusão. Tá certo? Se vocês observarem, o gelo começou a derreter em 0 graus. Está aqui o 0 graus. Mas quando terminou a fusão, a linha ela está retinha na horizontal. Então observe que até mesmo quando chegou no final, a temperatura permanece na direção do zero. Ou seja, durante a fusão que começou aqui, terminou aqui, a temperatura não alterou. A gente diz que permaneceu constante. Então, durante a fusão de uma substância, a temperatura permanece constante. Ela não altera, tá certo? E durante a fusão nós temos o gelo derretendo e já tem a parte líquida, que é a parte do gelo que já derreteu. Então eu vou colocar aqui a letra S mais a letra L. Então S de sólido e líquido de gás, e L de líquido. Então aqui nós temos os dois estados físicos. Tem o gelo, a parte que não derreteu ainda, e tem a parte líquida, que é a parte do gelo que já derreteu. Então durante a fusão a gente observa esses dois estados físicos. Porém, quando chega no final da fusão, todo o gelo derreteu. Então, o final da fusão significa exatamente que todo o gelo derreteu. Não tem mais gelo, só tem agora água, tá certo? Aí observe que depois que acabou todo o gelo, a linha volta a ficar inclinada. O que significa que a temperatura volta a subir novamente. Então, esse líquido agora, que só tem líquido, começa a aquecer. Então, estava em 0 grau, vai agora para 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus e assim por diante. Então, a água está aquecendo, tá certo? Ela está aquecendo. Então, daqui até aqui, a água está apenas aquecendo, não está mudando de estado físico. Ela está líquida, vou colocar aqui a letra L, e está apenas aquecendo, tá certo? Quando chega nessa quina de cima, se a gente observar aqui, 100 graus, e está escrito aqui PE, ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É o ponto ou a temperatura exata que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui em 100 graus, exatamente nesse ponto aqui, a água começa a ferver, ela entra em processo de ebulição. Então a ebulição começa aqui e vai terminar, obviamente, aqui no final dessa linha. Então, se vocês observarem, a linha também da ebulição ela é reta, está na horizontal reta, tá certo? Então, a ebulição começou com 100 graus, tá aqui, e quando terminou a ebulição, a temperatura continua aqui na direção dos 100 graus. Então, nós dizemos que
a temperatura permanece constante. Então, durante a ebulição também, a temperatura permanece constante, não altera, tá certo? Então, quando a gente chega no final da ebulição, toda a água líquida evaporou, não tem mais água no estado líquido, só tem agora o estado gasoso, tá certo? Por isso a temperatura volta a subir, observe que a linha volta a ficar inclinada, certo? Então aqui durante a ebulição nós temos o líquido, que é a água que está fervendo, e temos o gasoso, que é o vapor que a gente observa subindo ali da água que está em ebulição. Então nós temos os dois estados líquidos, os dois estados físicos. Quando nós chegamos aqui, toda a água líquida evaporou, então só tem agora o estado gasoso. Então vamos colocar aqui a letra G de gasoso. Aí a temperatura volta a subir novamente. Então a gente observou que a temperatura permanece constante apenas durante o processo de fusão, que começa aqui e termina aqui, e durante o processo de ebulição, que começa aqui e termina aqui. Tá certo? Então, dentro de um gráfico como esse, nós podemos aqui formular várias perguntas. Eu vou agora formular algumas aqui a título de exemplo. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, com menos 5 graus, a temperatura, a substância está em que estado físico? Então, toda vez que eu falar em graus, eu tenho que observar esses valores aqui na vertical, que é a temperatura. Menos 5 está aqui, tá certo? Então, se eu puxar uma linha aqui do menos 5, retinha aqui na horizontal, vai tocar mais ou menos aqui, ó, tá vendo, ó? Vai tocar aqui. Então, a substância aqui com menos 5 graus está sólida, porque qualquer valor que vai desse ponto, onde tudo começou, até o início da fusão, aqui está no estado sólido, por isso está aqui a letra S, sólido. O gelo aqui foi aquecido, até 0 graus ele foi aquecido, mas ainda não estava derretendo, então estado sólido, tá certo? Se eu perguntasse também com 25 graus, qual o estado físico da substância? Aqui nós temos o 0 grau e 50 graus. O 25 não aparece, mas obviamente o 25 está entre 0 e 25. Então ele está mais ou menos aqui no meio. Então, se eu puxar uma linha aqui na horizontal, ó, vai tocar mais ou menos aqui, tá certo? Então, essa linha aqui é o que? Aqui a substância está líquida, porque qualquer valor que vai desse ponto até esse daqui, a substância está no estado líquido. Aqui a água está apenas aquecendo, mas ainda não está evaporando, não entrou em ebulição ainda. Então, qualquer valor compreendido entre esses dois pontos aqui é estado líquido, tá certo? Se eu perguntasse também em 110 graus, qual o estado físico? Aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 120. Obviamente o 110 está aqui no meio, entre esses dois valores. Então, se eu puxar uma linha aqui, ó, na horizontal, observe que vai tocar aqui nessa linha aqui, tá certo? Aqui é estado gasoso. Qualquer valor acima desse ponto, que é onde terminou a ebulição, qualquer valor acima desse ponto, aqui a substância está no estado gasoso. Tá certo? Podemos também formular outras perguntas aqui, agora abordando o tempo. Minutos. Toda vez que nós falarmos em tempo, aqui embaixo na horizontal. Então, se eu perguntasse para vocês, com 5 minutos, qual é o estado físico da substância? Eu tenho aqui 0 minutos, 5 minutos está aqui. Então, se eu subir uma linha aqui, veja que essa linha tocou aqui, ó. Então, aqui é sólido. Qualquer valor que vai do início até o início da fusão é sólido. Com 15 minutos, por exemplo, aqui eu não tenho 15 minutos representados, mas eu tenho 10 e 20. Então, 15 está, obviamente, aqui entre esses dois valores. Então, 15 está aqui. Se eu subir aqui uma linha, tá certo? Vai tocar aqui. Então, aqui a substância está no estado sólido e líquido, porque aqui nós estamos durante o processo de fusão. A fusão começa aqui e termina aqui. Então, durante o processo de fusão, nós temos o gelo, o estado sólido, e também o estado líquido, que é a parte do gelo que já derreteu. Então, durante a fusão, a gente observa os dois estados físicos, tá certo? Em 50 minutos, por exemplo, 50 minutos, eu tenho 40 minutos e 60, então 50 está no meio. Se eu subir uma linha aqui na vertical,
Observe que vai bater aqui os 50 minutos, tá certo? Então, aqui é líquido, ó. Qualquer valor entre esse ponto e esse é líquido, tá certo? É 80 minutos, 80 tá aqui. Então, nós subindo uma linha aqui, a gente subindo uma linha aqui, vai tocar aqui. Então, aqui é líquido e gasoso. Qualquer valor entre esse ponto e esse, que é a ebulição, nós observamos os dois estados físicos, o líquido e o gasoso, tá certo? Podemos ainda formular as seguintes perguntas. Com quantos minutos começou a fusão? Então, minutos, a gente observa esses valores de baixo. Então, a fusão começou aqui. Olha, o ponto de fusão começou aqui. Se a gente olhar aqui para baixo, começou com 10 minutos. Então, a fusão começou-se com 10 minutos. Com quantos minutos terminou a fusão? A fusão terminou aqui. Se a gente olhar aqui para baixo, 30 minutos. Então, começou com 10 minutos e terminou com 30 minutos. Aí a gente pode perguntar também, quanto tempo durou a fusão? Ora, se começou com 10, se começou com 10 e terminou com 30, então de 10 para 30 passaram-se 20 minutos. Certo? Outra pergunta. Com quantos minutos começou a ebulição? A ebulição começou aqui, ó, ponto de ebulição. Então começou aqui e terminou aqui. Então começou aqui com 60 minutos, ó, 60 aqui minutos, certo? Começou com 60 minutos e terminou-se com 90 minutos. Então quanto tempo durou a ebulição? Se começou com 60 e terminou com 90, de 60 para 90 passaram-se 30 minutos. Tá ok? Então, dentro de um gráfico como esse, nós podemos formular várias perguntas. Agora, observe esses dois gráficos aí de baixo. Deixa eu colocar aí na tela para vocês observarem. Muito bem. Esse primeiro gráfico é semelhante ao gráfico que nós vimos agora. Então, observe principalmente essa linha aqui em forma de escada. Certo? Observe que a fusão, a linha está reta e a ebulição também. Então, assim acontece com o gráfico, com o primeiro gráfico. O segundo gráfico é semelhante. Porém, se vocês observarem, no primeiro gráfico nós temos a linha em forma de escada subindo e no segundo gráfico a linha em forma de escada descendo. O que significa isso? Que o primeiro gráfico é o gráfico de aquecimento de uma substância, está aqui, ó, aquecimento. E o segundo gráfico é um gráfico de resfriamento. É quando nós vamos descendo aqui, obviamente, a temperatura também vai descendo. Tá certo? E o nosso exemplo aqui é água. Então, observe que o gráfico de resfriamento é o contrário, essa linha vermelha fica em posição contrária ao gráfico de aquecimento. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Como o nosso exemplo aqui é a água, nós temos aqui o gelo, a fusão do gelo. A gente já aprendeu que aqui é o ponto de fusão do gelo, daqui 0 graus, porque aqui representa a temperatura. A fusão começa com 0 e termina com 0, está aqui. Tá certo? Aí, continuando o aquecimento, essa água vai ser aquecida e quando chegar com 100 graus, ela vai entrar em ebulição. Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus, está aqui o 100. Começa com 100 e termina também com 100. Está aqui a mesma direção do 100. Certo? Quando ela termina de evaporar, só tem agora o vapor, o estado gasoso. No gráfico contrário, que é o resfriamento, a gente vai fazer o caminho no sentido contrário. A gente vai pegar o vapor de água e resfriando até ele se transformar em gelo. No primeiro nós pegamos o gelo, aquecemos até transformá-lo em vapor. No gráfico de resfriamento, a gente vai pegar o vapor de água, resfriá-lo até chegarmos no gelo. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Se eu pegar o vapor de água, digamos que está aqui com a temperatura acima de 100 graus, e eu for resfriando ele, quando ele chegar em 100 graus, ele começa a se transformar no estado líquido, que é o processo contrário do processo aqui de ebulição. Aqui nós vamos ter a condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E ebulição, que é o primeiro gráfico, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, um processo, ebulição, é o inverso do processo de condensação.
Mas observe que a temperatura é a mesma, ou seja, na mesma temperatura que a água começa a ferver, evaporar, é a mesma temperatura que o vapor de água começa a se condensar e se transformar em líquido. É 100 graus. Então a água ferve a 100 graus e se transforma em vapor. E o vapor de água também se condensa a 100 graus e se transforma na água líquida. Tá certo? No caso do gelo, o gelo derrete com 0 graus, é o ponto de fusão. Se a gente pegar agora a água líquida e for resfriando ela, aqui no segundo gráfico, a gente vai descendo aqui na temperatura, vai resfriando, resfriando. Quando chega aqui também em 0 graus, a água começa a se transformar em gelo. É o processo de solidificação. Então, fusão é o derretimento do gelo, tá certo? O gelo passa do estado sólido para o líquido. E solidificação, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Então, a fusão é o inverso do processo de solidificação. Mas observe uma coisa, assim como o gelo derrete a 0 graus, se você observar, nós estamos aqui na mesma direção, ó. A água também se transforma em gelo a 0 graus. Então, o ponto de fusão do gelo é o mesmo ponto de solidificação da água. Tá certo? Então, essas temperaturas são iguais. Então, na mesma temperatura que a água entra em ebulição, é a mesma temperatura que ela entra em condensação, que é 100 graus. E a mesma temperatura que o gelo entra em fusão, é a mesma temperatura que a água entra em solidificação, que no caso é 0 graus, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora outro gráfico. Observe aqui, aí na tela, esses dois gráficos, tá certo? Esse segundo gráfico é semelhante ao primeiro gráfico que nós trabalhamos. Ali que eu expliquei, ali o gráfico de aquecimento. Então, de fato, esse gráfico aqui representa uma substância pura, tá certo? Já o primeiro gráfico aqui, vocês estão vendo, é o gráfico de aquecimento de uma mistura. Então, observe que o primeiro é uma substância pura e o segundo é uma mistura. Se vocês observarem, a estrutura dos gráficos são semelhantes. A linha da vertical são os valores de temperatura, certo? Está aqui os dois, temperatura. E a linha na horizontal, essa seta na horizontal, são os valores de tempo. Então aqui é tempo, está aqui a letra T de tempo e aqui também a letra T de tempo. A diferença entre esses dois gráficos é essa linha vermelha, que representa a substância que está sendo aquecida. Então, se vocês observarem, há uma diferença entre essas duas linhas, tá certo? Qual é a diferença? Observe que aqui no gráfico da direita, aqui no segundo gráfico, que é a substância pura, a linha da fusão, o processo de fusão, ela é reta, totalmente reta. Então, a mesma temperatura que começa a fusão permanece até o final. Na ebulição, a mesma coisa, está aqui ponto de ebulição. A mesma temperatura que começa a ebulição permanece até o final. Temperatura constante, tá certo? Já no gráfico de mistura, vocês podem observar que isso não acontece. E vou explicar aqui. Pegamos aqui essa mistura que está no estado sólido e vamos aquecê-la. A gente aqueceu até começou a fusão. Tá? A fusão também começa aqui. Mas observe que aqui está início da fusão. Porque a fusão começa aqui, começa a derreter a mistura aqui, e só termina aqui no final da linha. Se vocês observarem a fusão aqui, a linha não está totalmente reta. Ela está um pouco inclinada. Significa que a fusão começou em um valor de temperatura e quando terminou, ela já estava em um valor mais acima. Está aqui final, tá vendo? Final da fusão. Então aqui a temperatura não permaneceu constante, a temperatura variou. Então durante a fusão de uma mistura, a temperatura não é constante, é variável. Tá certo? Veja que a fusão de uma substância pura é diferente. A linha da fusão é totalmente reta e a linha da fusão de uma mistura é um pouco inclinada. O mesmo aconteceu aqui na ebulição. Está aqui início da ebulição. A ebulição começou aqui, que é exatamente a substância passando do estado líquido para o estado gasoso. Então a ebulição começou aqui e terminou aqui no final da linha.
Então, se vocês observarem, a linha está um pouco inclinada, tá certo? Então, a ebulição começou aqui nesse valor de temperatura e quando terminou, que é nesse ponto aqui, a gente vai observar que está em um ponto de temperatura mais acima. Então, a temperatura variou, não permaneceu constante. Diferentemente daqui do gráfico de substância pura, que a ebulição começou em um valor e terminou no mesmo valor, porque a linha está totalmente reta. Então, esse gráfico aqui caracteriza uma mistura. Então, não tem como a gente confundir o gráfico de uma mistura com o gráfico de uma substância pura, porque na substância pura a fusão é constante, a ebulição também, tá certo? Na mistura, a fusão é variável, a linha é um pouco inclinada, e a ebulição também é variável, a linha também é um pouco inclinada, tá certo? Porém, nós temos algumas misturas que nós chamamos de misturas especiais, tá certo? São chamadas de misturas especiais porque elas vão se comportar em algum momento como se fossem substâncias puras. Então nós temos dois tipos de misturas especiais: mistura eutética e mistura azeotrópica. Na mistura eutética, o nosso exemplo aqui é uma mistura formada por estanho e chumbo. 62% de estanho e 38% de chumbo. Certo? Observe o gráfico, que é muito semelhante aos demais gráficos que nós já vimos. A linha da vertical é temperatura e a linha da horizontal é tempo. Tá certo? Então vamos começar aqui o aquecimento dessa substância, dessa mistura. Então nós começamos a aquecer, começou aqui, a gente vai aquecendo, tá aqui. Quando chega nessa primeira quina, que é o ponto de fusão, a substância começa a derreter, essa mistura começa a derreter. Observe que a temperatura aqui é 183 graus. Então o ponto de fusão dessa substância ou dessa mistura é 183 graus. Então a fusão começa aqui e termina aqui. Se vocês observarem, durante todo o processo de fusão, do início até o final, a temperatura permaneceu em 183 graus. A temperatura permaneceu constante. Mesmo sendo uma mistura, mas a temperatura permaneceu constante. Aí depois, essa substância que agora está no estado líquido, essa mistura está no estado líquido, nós voltamos a aquecê-la. Aí começa o processo de ebulição. Então aqui começa a ebulição, começa nessa temperatura, tá certo? E termina a ebulição aqui. Então, se a gente observar, a linha está inclinada. A ebulição começou aqui nesse valor de temperatura e terminou aqui mais em cima. Então, observe que em um valor mais acima de temperatura. Então, a linha não está totalmente reta, como aconteceu com a fusão. A linha está inclinada. Isso aqui caracteriza uma mistura, tá certo? Então, observe que esse gráfico aqui, metade dele se parece com a substância pura e metade se parece com a mistura. É de maneira que, se eu tapasse a parte superior desse gráfico aqui, vocês só visualizassem a parte inferior, vocês me diriam que isso aqui é uma substância pura, porque a fusão é constante. Tá certo? Que a fusão é constante. Porém, se eu tapar a parte inferior e vocês observarem só a parte superior, vocês vão dizer que isso aqui se trata de uma mistura, porque a ebulição está variável, a linha está um pouco inclinada. E quando a gente visualiza o gráfico completo, nós vamos constatar que realmente é uma mistura, porque a ebulição aqui é variável, tá certo? Então é uma mistura especial que na fusão ela se comportou como se fosse uma substância pura, mas na verdade, na ebulição ela mostrou que é de fato uma mistura. E a outra mistura especial, a gente chama de mistura azeotrópica. O nosso exemplo aqui é uma mistura de água e álcool. 4% de água e 96% de álcool. Então está aqui o gráfico, valores de temperatura na vertical, valores de tempo na horizontal, tá certo? Nós vamos começar a aquecer essa mistura, pegando ela do estado sólido. No estado sólido, vamos aquecer. Aqui nesse ponto começa a fusão. A mistura começou a derreter. Então a fusão começa aqui e termina aqui, tá certo? Então observe que a linha está inclinada. A fusão começou aqui nesse valor de temperatura, porém, quando terminou, está em um valor mais acima de temperatura. Então, a temperatura que variou. Isso caracteriza uma mistura, certo? Aí, depois da substância ter passado pelo processo de fusão, agora nós só temos o líquido. Continuamos aquecendo essa mistura
Quando chega aqui nessa quina de cima, é o ponto de ebulição, que no caso aqui é 78 graus, ponto 1, tá certo? Então a ebulição começa aqui e termina aqui. Se vocês observarem agora, durante a ebulição dessa mistura, a temperatura permaneceu constante. Começou aqui na direção do 78,1 e quando terminou, está também na mesma direção. A linha está totalmente reta, tá certo? Na horizontal. Então, isso aqui, né, a gente chama de mistura azeotrópica, porque ela se comporta como se fosse uma substância pura durante a ebulição. Então, se eu mostrasse para vocês só a parte superior do gráfico, vocês iriam me dizer que isso aqui é uma substância pura, porque a ebulição está constante. Porém, se eu tapar a parte superior do gráfico, vocês visualizarem só a parte inferior, vocês vão me dizer que é uma mistura, porque a fusão está variável, tá certo? E quando a gente visualiza o gráfico completo, nós vamos constatar que se trata de uma mistura, que se comportou como substância pura durante a ebulição, mas de fato é uma mistura porque a fusão dela, a temperatura variou. Tá certo, gente? Muito bem. Então nós vamos parar por aqui. Na próxima videoaula nós estaremos fazendo alguns exercícios relacionados ao que nós acabamos de ver. Tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.